Oi, gente. No nosso episódio anterior, a gente trouxe dois Malbecs da região de Mendonça e falamos um pouco sobre a região. E hoje vamos trazer aqui dois Chardonnays chilenos, né? E vamos falar um pouco da uva, vamos fazer degustação, não é isso, Sabrina? Isso, uma proposta um pouquinho diferente, né? A gente tem uma tabuinha de queijos para a gente harmonizar com os vinhos que a gente escolheu. E a gente vai falar um pouquinho sobre dicas de harmonização. Eu vou dar uma diquinha extra para vocês de como a gente abre essa garrafinha, que é uma abertura de screw cap, que a gente chama, que é essa tampa de rosca, né? Muita gente tem o preconceito com a tampa de rosca, mas é uma forma muito moderna e ecológica da gente ter a abertura dos vinhos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Que ótimo. Não sei se vocês sabem, né? Mas a Chardonnay foi uma uva que surgiu ali na Idade Média, né? Mas fala-se também, tem registros que já era cultivada desde o período romano, né? Quando a uva chamava ainda de Pinot Chardonnay. Né? Uhum. Tem uma história bem bacana, né, que na Revolução Francesa, né, muitos viticultores eles foram expulsos ali das suas terras e migraram para outras regiões da Europa, né? Mas o cara levou as suas vinhas junto, Foram né? Vou levando, embora, mas a minha uva vai o vinho comigo. sempre junto. Vinho sempre junto. Então, esses queijos aqui, Sabrina, o que é que harmoniza? Vai dando uma dica aqui pra gente. A gente já vai abrir um Podemos desses já vinhos ir aí. abrindo. A gente escolheu alguns vinhos, alguns queijos de massa mais mole, né? A Chardonnay ela é uma uva que tem características muito próprias, né? É uma uva que a gente tem uma untuosidade nela, uma cremosidade. Dependendo da forma de feitura desse vinho, ele passa por uma fermentação malolática, que a gente chama, que incorpora mais elementos amanteigados nesse vinho, né? E aí a gente escolheu a Chardonnay porque a Chardonnay é a rainha das uvas brancas, né? Quem não conhece um vinho da uva Chardonnay? Quem não conhece, tá na hora de conhecer e provar, tá? Verdade. E eu até falando, né, que surgiu aí na região da Borgonha, na França, mas no final ali do século XIX, início do século XX, ela foi introduzida, né, em outros países, como na Califórnia, que se tornou muito popular, e em outros Sim. países que chegou no Chile, que são esses aí que a gente vai estar, né, experimentando hoje. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente abre uma garrafinha com a tampa de rosca, a screw cap, tá? A gente vai segurar com uma mão aqui na parte inferior da garrafa de metal e você vai girar a garrafa, tá? Ó, ouviram um barulhinho? Então a garrafa tá aberta, a gente só vai desrosquear aqui e vai ser feliz. Então vamos ser felizes aqui. A uva Chardonnay, ela tem algumas características, né, que são próprias dela, assim como todas as uvas. A gente vai encontrar na Chardonnay, de forma geral, frutas de polpa branca, abacaxi, maçã verde, pera, pêssego, tá? E a Chardonnay, ela aceita passagem por barrica, onde a gente vai ter vinhos mais untuosos, né? Vinhos mais corpulentos, digamos assim. E a gente vai ter os vinhos que preservam mais a fruta, que aí eles não têm a passagem por barrica, tá? Vamos degustar? Vamos. Esse daqui, qual que é a capa dele? Esse é um Cosino Macu chileno, né? O Chile produz muito bem a uva Chardonnay. São os dois vinhos que a gente trouxe hoje são do Chile, são vinhos do Vale Central. O Chile tem uma característica muito legal que é a amplitude térmica, né? E o Vale Central ele fica ali indo nos arredores de Santiago, né? Indo para a região de praias, né? Para a região oceânica. Então a gente tem também a mineralidade que isso traz para o Inclusive, vinho. esse ele é bem mineral. Isso é muito importante, né? Isso torna o vinho bem gastronômico e é aquela história da gente limpar as nossas papilas, sempre esperando o próximo gole, né? Isso é uma coisa muito legal.
uma acidez bem presente, a fruta bem presente, é um vinho que ele não tem tanta untuosidade, mas é um vinho fresco, né? Que para essa proposta que a gente trouxe hoje aqui da tábua de queijos, ele vai ficar super legal. Outra coisa interessante também dessa uva, né, Sabrina, é que ele pode elaborar tanto os vinhos leves como vinhos mais encorpados. Isso é, a gente tem um vinho muito característico da Chardonnay, que é o Chablis, né? Que é um vinho que ele não tem passagem nenhuma por barrica, ele é um vinho bem mineral, né? Uma harmonização clássica do Chablis é com ostras, né? Justamente por essa mineralidade, por esse toque que o Chablis tem. E a gente tem vinhos muito encorpados, né? Apesar de serem vinhos brancos, a gente também tem vinhos brancos muito encorpados, que tem passagem por barrica, né? A Chardonnay é uma uva que ela aceita a barrica muito bem. E aí a gente traz aromas terciários nesse vinho, que aí é baunilha, toques de coco, né? Algumas outras características que a gente agrega e que fazem muito bem para Chardonnay. Ótimo, excelente. Vamos terminar esse daqui para a gente já Vamos. degustar esse outro. Uma coisa legal da harmonização, que pode até parecer feio, né, para muitos, é que a gente faz uma harmonização realmente sentindo todos os sabores, tanto do vinho quanto do alimento que a gente está provando, né? Então, numa harmonização clássica, profissional, digamos assim, a gente pega o alimento, coloca na boca e aí a gente vai pegar o vinho e vai colocar junto e a gente vai fazer como se fosse uma mastigação completa do alimento junto com a bebida que a gente está se propondo a harmonizar, né? Isso vai fazer com que a gente crie um terceiro sabor, né? A harmonização justamente é essa brincadeira de você ter o sabor do vinho, os aromas do vinho, o sabor da comida, que já tem, né? Cada um ali tem as suas coisas, e aí juntos eles formam um terceiro sabor, que aí é que tá a graça da brincadeira. Então vamos tentar Vamos? esse terceiro sabor aqui. Deixa eu pegar um pedacinho Aqui a desse gente brie. tá com um queijinho brie. Ai, que eu adoro, por sinal. E olha que legal. A minha percepção é que os sabores do brie foram realçados, O coco, né? Você sente um gosto de coco muito forte. né? Então, na verdade, a gente nem realçou só o sabor do queijo, a gente realçou do queijo e realçou o sabor do vinho. Essa é a graça da brincadeira da harmonização, né? Não existe uma harmonização que você diga assim, ah, isso não pode. Eu acho que a gente tem que pensar fora da caixinha, tentar coisas novas, experimentar coisas novas. Até porque o vinho é se divertir, né? O que eu falo sempre, não é Isso. aquela coisa. Tudo bem, claro, tem que ser respeitado várias técnicas, várias coisas que foram estudadas ao longo do tempo, mas o melhor é a diversão, é você estar ali entre amigos e, como a gente sempre fala, é um elemento que une, que reúne, que agrega. Isso é que é bacana. Exatamente. Então é bacana a gente experimentar, né? Quem só conhece um tipo de uva, gente, provem outras coisas, mantenham a mente aberta, né? Experimentem vinhos da mesma uva e de regiões diferentes, porque vocês vão se surpreender, né? Cada região agrega qualidades diferentes Com naquela certeza. mesma uva, apesar dela ter características singulares, né, que vão ser sempre presentes, mas dependendo da onde aquela uva é plantada, a forma de plantio, a gente vai encontrar coisas diferentes em regiões diferentes. Eu sempre falo que você acaba tendo viagens, né? Você acaba viajando em um vinho com Sim, sabores, né? Com o que ele traz do seu terroir. Então, a gente conhecer um pouco, né, faz a gente ter todo
essa viagem mesmo quando você está fazendo uma degustação. Exatamente. Uma coisa legal também para quem é iniciante do mundo do vinho, né? Vocês estão vendo que a gente segura a taça aqui pela haste, né? Isso faz com que você não transfira o calor da sua mão para o resto da taça, né? Eu vejo muitas pessoas seguram a taça assim, é uma forma chique, bacana, porém a gente vai interferir com o calor da nossa mão na taça, então se você puder segurar ou pela haste ou aqui pela base da taça, aí já é um pouquinho mais de evolução, mas nada que um pouquinho de treino não faça você conseguir fazer, né? E uma outra coisa legal, muitas pessoas se perguntam, por que que a gente gira o vinho na taça, né? Quando a gente gira o vinho na taça, a gente está fazendo com que os aromas daquele vinho se liberem. Pensa que o vinho é um elemento que está preso aqui nessa garrafa, doido para voltar para a vida, né? Então, quando a gente abre essa garrafa, essa vida vem toda à tona. E aí, quando a gente coloca na taça que o oxigênio entra em contato com esse vinho, aí ele renasce lindamente, né? Sabrina, E a gente então, entende. põe um pouco de vida aqui para ver que acabou. Então vamos reviver a sua taça. Vamos brindar para a gente concluir, né, aqui esse vinho e começar o outro. Santé. Então, Sabrina, vamos degustar esse segundo vinho aí que eu já estou ansiosa. O mesmo método aí para abrir que você Mesma ensinou forma, né? A gente segura a parte de baixo e roda a garrafa. Então, uma brincadeira legal para a gente fazer é quando a gente tem vinhos da mesma região ou mesmo vinhos de países diferentes, a gente deixa um pouquinho do primeiro vinho na taça, serve o segundo vinho e aí a gente vai fazer esse comparativo, né? Apesar de serem vinhos do mesmo país, a forma de vinificação vai mudar o vinho, o terroir, o lugar onde ele é plantado, tudo isso. até a cor, né? Se a gente perceber aqui, Se a já gente é fizer, diferente. né, o comparativo visual, né, a gente já vai Bem mais ter. vívido, né? Esse daqui já é mais Isso. fosco. Exatamente, né? Esse aqui já é um amarelo palha que a gente chama, né? Esse aqui é um bem translúcido. Então, a partir dessas considerações que a gente vai tendo, né, dessas observações que a gente vai fazendo, é como a gente vai conhecendo o vinho, né? De forma simples, descomplicada, não precisa termo técnico, não precisa muita enrolação. O negócio é a gente colocar o vinho na taça, trazer as nossas memórias olfativas de infância, né? Coisas que a gente aprendeu, lugares que a gente visitou, histórias que a gente ouviu, Sim, com certeza. né? Para dentro dessa taça que a gente está degustando naquele momento e a gente ser feliz. É isso que a gente está querendo trazer para vocês com Então, o nosso podcast, né? As nossas degustações, os nossos episódios. Vamos então fazer o comparativo? Vamos. Olha que louco, né? O vinho ele tem muito a ver com memórias afetivas, né? Que a gente guarda. Muito. Então, no primeiro momento aqui que eu fui sentindo o cheiro dele, eu senti um cheiro de defumado. Uhum. Você sente isso também? Esse segundo vinho, eu senti bem o abacaxi, bem presente, a fruta dele foi mais presente para mim. Madura, né? Aham. Agora eu tô começando a sentir um abacaxi. No primeiro momento eu senti um defumado. Olha que louco, né? E agora eu tô sentindo um abacaxi assim muito maduro, assim quase passado no ponto. Aham, um abacaxi em calda, talvez alguma coisa assim, né? Uma festa natalina, né? Aquele peru que a mãe faz com frutas e o abacaxi em calda. E assim, o legal é a gente ter em mente, né, que o vinho é uma bebida que você pode harmonizar com qualquer coisa. Você não precisa ter um vinho muito caro para que você tenha uma boa experiência, né? Teoricamente, vinhos leves a gente harmoniza com comidas leves, né? Um vinho branco, por exemplo,
A gente está aqui com uma tabuinha de queijos, uma salada, uma carne branca, né? Um peixe, pensar numa praia, naquele dia de sol gostoso, naquele momento bacana que você está ali se divertindo, uma piscina, né? Uma piscininha e um chardonnay. Não é? Combina Tudo muito. isso vai muito bem. Então, a Chardonnay é uma uva muito versátil, assim, a gente consegue combinar ela com diversas coisas. E momentos, né? Com E diversos momentos. sim, momentos, né? E a gente tem que trazer mais o vinho para a nossa vida, né? A nossa... Olha, eu venho trazendo há bastante tempo e eu só tô mais feliz, gente. Eu acho que a nossa proposta é essa, né? Descomplicar um pouco o mundo do vinho para as pessoas, trazer o vinho para mais perto, né? Fazer com que as pessoas não tenham receio de ir num supermercado, numa loja, né? E comprem, peguem qualquer vinho da prateleira, não importa. A marca, o rótulo, vinho caro, vinho barato. E isso a gente vai aprendendo com o tempo. Isso, né? e tudo dá para harmonizar, tudo dá para criar realmente uma experiência bacana, divertida, um momento, né? Como você já falou aí. Exatamente. Então, perfeito. Então, vamos Um brindar brinde com o segundo vinho. um brinde com o segundo vinho. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Nós trouxemos aí informações mais técnicas e vamos continuar trazendo muitas dicas para vocês. E é isso. Tchim, tchim, Sabrina. Saúde. Saúde sempre.